Vamos falar agora sobre um dos temas mais apostados da nossa caixinha de aposta, um tema que eu ainda nem tinha revisado e muita gente apostando nele, então bora revisar esse tema, não vamos deixar passar porque vai que cai, né? Então a gente tem que estar preparado para os temas mais prováveis aí, pelo menos, porque estudar tudo a gente não vai conseguir, né? Pelo menos eu não consegui. Então, vamos estudar os temas mais frequentes, pelo menos, né? Em forma de checklist. Estudar tudo a gente já estudou, mas eu falo na forma do checklist. Então, o arquivo que eu peguei aqui como base da nossa live de hoje é do Ministério da Saúde. Se for cair alguma coisa, vai ser assim, tá? É do Ministério isso daqui que eu tô pegando. Então, é assim. Todo mundo conhece ou já ouviu falar sobre o transtorno do espectro autista, né? Todo mundo sabe quais são basicamente os sintomas, né? Vai ser aquele paciente com uma dificuldade de interação social, que tem aquela alteração comportamental, movimentos repetitivos, né? Estereotipados, que tem dificuldade na comunicação. Então, tudo isso são achados dos pacientes com o transtorno do espectro autista. Em relação a cada um desses sintomas, aqui nas diretrizes da atenção básica, a gente tem bem especificado sobre cada um deles em cada esfera do paciente. Por exemplo, as alterações motoras. Quais serão as alterações motoras que a gente vai encontrar num paciente com autismo? Vai ser aquele paciente que vai ter os movimentos estereotipados, né? Aqueles movimentos repetitivos que podem ficar em movimentos de flapping de mão, em movimentos de ficar se espremendo, ou na hora de brincar que tem uma obsessão por um brinquedo, na hora de fazer empilhamento, que tem uma obsessão em deixar extremamente alinhado, extremamente certinho. Então, seria basicamente isso, as alterações motoras que a gente pode encontrar nos pacientes com o transtorno do espectro autista, né? Quando é um bebê, a gente pode ver dificuldade em rolar quando está na idade, né, adequada em que os bebês tendem a conseguir rolar na cama, por exemplo. O paciente com autismo, ele demora mais para conseguir fazer isso. E eles também tendem a desenvolver uma obsessão por ventiladores, por exemplo, por máquinas de lavar, objetos que ficam em movimento, né, por determinados objetos. E eles tendem a querer só um brinquedo e ficar fixo naquele brinquedo. Não querer outros brinquedos, não querer brincar com outras crianças. Então, também são características dos pacientes que têm o TEA. Em relação às alterações sensoriais desses pacientes, eles tendem a desenvolver o hábito de cheirar ou lamber os objetos. Eles têm uma sensibilidade exagerada a determinados sons, a objetos que têm luzes, a objetos que ficam piscando. E eles também têm uma insistência tátil. E o que é isso? Ficar muito tempo passando a mão em uma determinada textura que eles descobriram lá ou que eles gostam. Então, isso daí é uma insistência tátil. Em relação à rotina, os pacientes que têm o TEA, eles tendem a ter um ritual todo dia. Como assim, né? Eles querem todo dia que seja daquele mesmo jeito. Um exemplo, se eles tomam um café ou bebem suco no almoço com um copo lá, todo dia tem que ser naquele mesmo copo. Se a mãe deles coloca o alimento de uma maneira no prato, todos os dias tem que ser daquela maneira, naquele prato, daquele jeito. Porque senão eles ficam irritados ou não comem, enfim. Então, eles têm uma dificuldade em aceitar a modificação da rotina. Então, isso daqui seria um exemplo aqui dessa parte, né? Eles têm essa tendência a ter rotinas ritualizadas e rígidas, como diz aqui no arquivo. Em relação à fala, eles fazem ecolalia imediata ou ecolalia tardia. O que é isso? Você fala uma coisa, eles repetem. Você fala outra coisa, eles repetem. Então, isso seria ecolalia imediata. E ecolalia tardia. O que seria isso? Eles ouviram alguma coisa na televisão. Aí passa um tempo, tá lá com você e fica repetindo aquilo que eles ouviram numa propaganda da televisão. Então, isso aí seria um exemplo de ecolalia tardia. Eles também tendem a apresentar características peculiares no volume da voz e na entonação da voz, e no aspecto emocional, eles têm dificuldade em expressar emoções, né? Eles têm essa expressividade emocional menos frequente e mais limitada que as outras crianças. Eles não gostam de ficar abraçando, de ficar beijando, de que toca. Então, são pessoas assim que gostam de manter um certo distanciamento, né? Eles também não mostram muita afetividade nem com o próprio pai, né, o próprio responsável. Então,
Seria basicamente isso. Depende também do grau do autismo, né? Depende muito de cada pessoa, do grau da doença, enfim. Mas esses aqui seriam os achados característicos da criança que tem o TEA. Em relação ao diagnóstico, antes do diagnóstico, na verdade, a gente tem objetos de rastreio disponibilizados. São instrumentos de uso livre para triagem e rastreamento de indicadores do desenvolvimento infantil e dos transtornos do espectro autista. Eles são disponibilizados, né, pelo Ministério da Saúde e ele faz observações com escalas e questionamentos para a gente ver se aquele paciente pode ter um transtorno do espectro autista. Se ele tiver essa escala, esse teste de triagem alterado, aí ele é encaminhado para um médico para realizar o tratamento, para realizar o diagnóstico clínico, né, através dos critérios diagnósticos. Então, são instrumentos que detectam sinais relativos que pode estar relacionado com o autismo. Dentro desses instrumentos de rastreamento do Brasil, a gente tem o MChat, que ele é de uso livre, é uma sigla em inglês, é uma sigla em inglês que significa Modified Checklist for Autism, não sei falar inglês, mas é uma sigla em inglês, gente. Não vou tentar falar aqui para não passar vergonha. Então, essa escala, ela é constituída por 23 perguntas, e essas perguntas são, dentre essas 23 perguntas, tem umas que tem um maior peso, né, que a gente tem que ficar mais atento. Então, essa cotação do MChat, ela leva menos de 2 minutos, são perguntas rápidas que a pessoa tem que circular ou dizer sim e não, e resultados superiores a 3, ou seja, falha em 3 itens do total, ou em 2 itens considerados críticos, que são alguns dos números que têm um maior peso, que foi o que eu falei, seria o item 2, 7, 9, 13, 14 e 15, que seria, por exemplo, uma pergunta: interessa-se pelas outras crianças? Aponta com um indicador para mostrar interesse em alguma coisa. Se a resposta for não por algum desses, então eles têm o maior peso, né? Se você tiver 2 desses, já é um resultado aqui que a gente deve ficar atento. Outro que tem maior peso: se apontar para um brinquedo do outro lado da sala, a criança acompanha com o olhar? Se não acompanhar, então é um não aqui, né? Então é um com maior peso. Então, aqui a gente tem que, se a gente tiver 2 itens considerados críticos, ou 3, ou superior a 3 do geral, justificam uma avaliação formal por técnicos de neurodesenvolvimento. Então, a gente tem que encaminhar para uma consulta, né, com um especialista para fazer o diagnóstico diferencial ou o diagnóstico do transtorno do espectro autista, né? Então, aí ele vai fazer lá o diagnóstico, tudo certinho, e a conduta necessária. Mas esse rastreamento é na unidade básica que é realizado, certo? E o diagnóstico em si vai ser com um especialista. Em relação à avaliação diagnóstica, as diretrizes de atenção, né, do TEA tem vários pontos para fazer o diagnóstico. Um deles é através dos critérios do DSM-5, né? E também afastando outras possíveis doenças que podem cursar, às vezes, com algumas características semelhantes ao TEA. Então, a gente precisa avaliar tudo isso, né? Avaliar o comportamento direitinho, fazer uma investigação com os pais, uma anamnese bem direcionada, um exame físico bem direcionada e levar em consideração os diagnósticos diferenciais. O diagnóstico é clínico, né? Através da clínica, dos critérios clínicos, mas a gente tem que solicitar alguns exames complementares para a gente afastar outros possíveis diagnósticos, uma síndrome, né, alguma outra coisa. Então, a gente sempre tem que afastar os diagnósticos diferenciais e ver se o paciente realmente tem um transtorno do espectro autista. E aí, fazer o projeto terapêutico singular daquele paciente, né, encaminhar para as intervenções necessárias e assim por diante. O tratamento é feito com uma equipe multidisciplinar, tá? Então, o objetivo não é apenas o estabelecimento do diagnóstico, mas melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? Fazer com que ele e a família dele tenham uma melhor qualidade de vida, tenham um dia a dia melhor, né? Então, assim seria a base do tratamento do nosso paciente.
Então, a gente tem que ver o grau do autismo, né? O grau de desvio que esse paciente tem, desvio motor, desvio sensorial, da habilidade de comunicação, né? Da interação social, e ver se ele tem um transtorno grave, né? Um transtorno moderado ou um transtorno leve. E a partir daí, a gente vê o tratamento, se ele precisa de algum tratamento para algum desses sintomas que ele tem, né? Porque para o autismo em si a gente não tem um tratamento adequado, mas a gente pode tratar os sintomas. Por exemplo, se ele tiver sintomas de hiperatividade, a gente pode tratar isso, né? Se ele tiver insônia, se ele tiver irritabilidade. Então, a gente vê aí qual que é a maior dificuldade do paciente, né? E a gente trata isso. E é importante que essa equipe multidisciplinar seja constituída por, no mínimo, um psiquiatra ou um neurologista ou um pediatra, psicólogo e fonoaudiólogo, tá? Então, no mínimo, fonoaudiólogo, psicólogo, pediatra ou um neurologista, psiquiatra e um psiquiatra, tá? Então, tá aqui no arquivo do Ministério. Belezinha? Que tem que ser com essa equipe multidisciplinar o acompanhamento desse paciente. Agora, em relação ao diagnóstico desse paciente e ao tratamento, vamos falar primeiro do diagnóstico, né? O diagnóstico vai ser baseado nos sintomas na clínica do nosso paciente, que a gente vai ter um déficit na reciprocidade social, né? Um déficit na comunicação não verbal, uma dificuldade nas relações sociais com os movimentos estereotipados, né? Tudo aquilo que a gente já comentou, com essa alteração do comportamento e da fala. O diagnóstico, ele é realizado a partir dos critérios do DSM-5, no qual, deixa eu abrir aqui porque eu não lembro de cabeça, no qual a gente vai ter o primeiro, déficit na reciprocidade socioemocional, variando, por exemplo, de abordagem social anormal e dificuldade para estabelecer uma conversa normal. 2. Déficit no comportamento comunicativo não verbal usados para interação social. E 3. Déficit para desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Então, basicamente, é os sintomas que a gente conversou, né? Então, eles são aplicados aqui em forma de critérios. Então, deve preencher 3 dos 3 tipos de critérios. Esses 3 critérios devem estar presentes. E deve preencher pelo menos 2 dos 4 tipos de critérios que eu vou falar agora. 1. Movimentos estereotipados, uso de objetos ou fala estereotipadas ou repetitivas. 2. Insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a rotinas ou padrões ritualizados de comportamento verbal ou não verbal. 3. Interesses fixos e altamente restritos que são anormais em intensidade ou foco. E 4. Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou estresse ou interesse em comum por aspectos sensoriais do ambiente. Então, os critérios do DSM-5 seriam os sintomas que a gente acabou de conversar, que estão no arquivo do Ministério da Saúde, né? Então, é só mentalizar os sintomas, que é o basicão que a gente vê em todo paciente, né? A gente pensa num paciente que tem esse transtorno do espectro autista, então a gente já tem no nosso subconsciente quais são os achados que vão ser encontrados nesse paciente. Então, esses vão ser os critérios, né? Alteração na comunicação, alteração na interação social e alteração motora, né? Com esses movimentos estereotipados. Em relação ao tratamento, a gente vai ter que fazer essa intervenção, né? Com uma equipe multidisciplinar, educacional, com esse acompanhamento e para a família também, né? Porque às vezes pode ser um choque para a mãe saber que o filho tem esse diagnóstico, né? A gente também pode usar aí o protocolo SPACS para dar esse diagnóstico para a mãe e tratar os sintomas, como a gente já conversou, por exemplo, a hiperatividade, a impulsividade, a irritabilidade, a agressão, às vezes é um paciente muito agressivo, né? Um comportamento obsessivo compulsivo, esses movimentos de repetição, até sintomas depressivos que o paciente pode vir a desenvolver, disfunção do sono. Então, cada sintoma deve ser tratado conforme os tratamentos preconizados para a doença de base associadas, né? As medidas não farmacológicas e as farmacológicas podem ser utilizadas aqui. Um exemplo é para a hiperatividade, a gente pode utilizar o metilfenidato, né, que seria a famosa Ritalina.
A risperidona pode ser utilizada, por exemplo, para irritabilidade, para agressividade que o paciente pode estar apresentando. Então, a gente vê o que o paciente está desenvolvendo ali e a gente utiliza o tratamento adequado para aquele achado, para aquele sintoma, né? Para insônia, pode ser utilizada a melatonina. Para esse comportamento repetitivo, a risperidona também é útil, né? Alguns estabilizadores do humor. Então, seria basicamente isso em relação à clínica, ao diagnóstico, ao tratamento. E o Bird, aquele curso, Bird, eles disponibilizaram em uma das estações dele, na verdade foi mencionada sobre esse teste de triagem que a gente conversou, o MChat. Então, vale a pena dar uma pesquisada, dar uma olhadinha, né? Vai ver quais são as perguntas lá que tem nesse teste de triagem, que é ele que vai guiar aí para encaminhar esse paciente para realizar o diagnóstico, encaminhar para um profissional qualificado para realizar o diagnóstico do transtorno do espectro autista. E vamos agora de checklist, né? Como que a gente pode colocar todas essas informações no checklist? Quais são as perguntas que a gente deve fazer para a mãe para a gente obter essas informações e guiar certinho a nossa estação? Então, vai chegar uma mãe lá falando que notou um comportamento estranho no seu filho, né? Notou que ele não tá muito bem, que ele é diferente das outras crianças, que ele é mais retraído, que ele não interage, que ele não conversa, que ele é obcecado por um brinquedo lá, que ele é obcecado pelo ventilador, que, enfim, né? Tudo aquilo que a gente conversou pode vir caracterizando assim a mãe do paciente. Tem, inclusive, no Bertoldo, no arquivo do Bertoldo, um checklist sobre autismo, se vocês quiserem dar uma olhadinha ou resolver depois, tem lá disponibilizado. Minha luz tá querendo falhar aqui. Desculpa aí pelas intercorrências. Então, gente, em relação ao checklist, né, vai vir uma paciente assim, com essas queixas, a gente tem que começar com os 3 itens do acolhimento. Bom dia, você vai se apresentar, dizer quem é você e o que você está fazendo ali. Depois você vai perguntar o nome da mãe, da criança, a idade também. E, por último, no que você pode ajudar, né? Qual que é a queixa principal da sua paciente? Ela vai falar isso que a gente acabou de conversar, né? Que o filho dela tá estranho, fica fazendo movimentos repetitivos e ela não sabe o que tá acontecendo, e enfim. Então, aqui a gente tem que fazer a anamnese direcionada para a queixa principal. Mas antes disso, a gente já pode solicitar o cartão da criança para não esquecer depois. É uma criança, fez o acolhimento, já solicita o cartão da criança, tá? Já vê lá se tem alguma alteração, tá faltando alguma vacina, já fala que tá faltando, já fala que tem que aplicar se for pertinente a aplicação, né? Porque tem algumas vacinas que a gente não pode aplicar depois do tempo. Mas para isso a gente tem que ter bem gravadinho o calendário vacinal, que não é o foco aqui. Mas a gente pede o cartão da criança e já ganha esse ponto se tiver essa alteração, né? Também vê IMC, peso, altura, as curvas antigas, se tem alguma alteração e assim por diante. E vamos para a investigação da queixa principal dessa mãe, né? Essa investigação deve girar em torno das 3 esferas. Investigar a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Esse daqui é do transtorno do transtorno da hiperatividade, eu falei errado. Tem que girar em torno de outras 3 esferas, que seria a investigação da reciprocidade social, a investigação da comunicação não verbal e a investigação da relação social, né, junto com os movimentos estereotipados que a gente também tem que investigar. Então são 4 esferas. A interação social, os movimentos estereotipados, a comunicação não verbal e a reciprocidade social. Belezinha? Então, antes disso, a gente pode perguntar para a mãe quando que ela começou a perceber esses sintomas na criança, se teve algum fator, se teve alguma coisa que aconteceu que desencadeou o surgimento desses sintomas, né? A gente também pode descartar um caso de abuso sexual aqui, porque quando a criança começa a ser abusada, ela tende a mudar o comportamento dela, né? Às vezes ela fica mais quieta, fica mais retraída, para de brincar, para de sorrir, não quer mais ir na casa daquela pessoa que abusou dela, que geralmente é alguém da família, né? Alguém próximo à criança.
ou não quer mais ir para a escola, não quer mais fazer alguma atividade que ela gostava. Então, a gente tem que afastar esse diagnóstico também de violência sexual aqui, né? Tem que perguntar se teve alguma coisa que desencadeou, se tem alguém que ela não tá querendo mais se aproximar, não tá querendo mais ver. Então, vale a pena a gente perguntar isso daqui também. E se tem algum fator de melhora ou piora aqui, tá bom? Então, assim a gente investigaria o geralzão. E aí a gente investiga as 4 esferas que a gente comentou aqui agora há pouco, né? Reciprocidade. Como que a gente vai investigar a reciprocidade? Se ela gosta de brincar com outras crianças, a gente tem que perguntar isso, né? Se ela não tem interesse em mostrar os objetos, se ela compartilha alguma coisa com os pais, né? Com a mãe, com o pai, em relação à investigação da comunicação não verbal. Se ela olha nos olhos para conversar, se ela tem alguma expressão facial, se ela faz gestos, se ela tem posturas, né? Na hora de conversar, que eu tenho demais aqui, não paro de mexer minha mão. E enfim... em relação à investigação social, se ela gosta de interagir ou se ela gosta de ficar sozinha, né? Se ela gosta de outras crianças, de brincar com outra pessoa, se ela é comunicativa, então tudo isso a gente pode perguntar em relação à interação social. E em relação ao comportamento estereotipado, se ela tem um apego por um objeto, se ela fica fazendo o mesmo movimento todas as vezes, né? Então, assim, a gente pode investigar esse comportamento estereotipado. Se ela tem aquilo que a gente falou da rotina, se ela tem um ritual, todos os dias tem que ser daquele jeito, a gente também pode perguntar isso, né? Que é sempre do mesmo jeito, gosta sempre de brincar com as mesmas coisas, sempre o mesmo objeto. Você compra um brinquedo novo pra criança, ela não quer nem saber, só quer aquele que ela sempre brinca. Então, esses são achados. E depois, continuando a anamnese, se tem alguma doença de base, né? Se for uma criança maior, hipertensão, diabetes, alguma doença do coração, alguma doença cardíaca, pulmonar. Ou se for uma criança menor, vale a pena a gente perguntar sobre a amamentação, né? Sobre até quando foi o aleitamento materno exclusivo, se teve alguma intercorrência no pré-natal, se teve alguma doença congênita. Então, assim, a gente pode continuar a nossa investigação. E se a família tem alguma doença, né? Alguma doença mental, ou diabetes, ou hipertensão, alguma dessas doenças. Se a criança toma algum medicamento todos os dias, se ela tem alergia a alguma coisa. E os hábitos. Aqui os hábitos, diferentemente do adulto, que a gente pergunta se fuma, bebe ou usa drogas ilícitas, aqui os hábitos em relação à alimentação equilibrada, né? Se ela sai para brincar, se ela pratica esporte, se ela pratica atividades físicas. Então, tudo isso a gente pode perguntar, né? Se ela come frutas e verduras, quanto tempo que ela passa no videogame, na televisão, se ela já tem celular, quanto tempo ela já passa no celular, né? Hoje em dia muitas crianças já têm celular. E depois vamos pro exame físico. No exame físico, normal, pedir autorização da mãe, lavar as mãos, aquecer, colocar máscara, luvas, pedir pra mãe tirar a roupinha da criança, colocar na maca, a gente vai se posicionar à direita, sempre pedir o peso, a altura, ou falar que vai pesar e ver o comprimento da criança, plotar lá na caderneta dela. E avaliar os sinais vitais, né? Verbalize os achados dos sinais vitais, verbalize o que tá normal, o que tá anormal, ectoscopia geral, né? Com pele, mucosas, membro, vê tudo, faz exame físico cardiopulmonar e abdominal, com inspeção, percussão, palpação e ausculta, sendo a ausculta no abdômen em segundo lugar. Os genitais, é interessante a gente observar na criança também, ver se tem linfonodos presentes. E o neurológico também, se quiser investigar aqui, a gente também pode investigar rapidamente, sempre falando que tá anotando tudo na cartão da criança. E falar pra mãe que tá tudo normal, se estiver tudo normal, o crescimento e desenvolvimento tá normal, a situação vacinal tá normal, então você tem que verbalizar o que tá normal e verbalizar o que está anormal, tá? Porque com certeza vai ter lá. Então, aqui na hora que você estiver fazendo exame físico, você também pode tentar conversar com a criança, ver se ela responde você, né? Ver se ela tem algum tipo de interação com você, ou se ela tem algum atraso na fala, se ela tem se ela é mais retraída, né? Então, a gente pode observar tudo isso. E também em relação, se ela já for uma criança que anda, né? Que caminha por aí, a gente pode ver a marcha da paciente, porque geralmente os pacientes tendem também a ter uma marcha anormal e uma hipotonia leve. Em relação à conduta, vai ser a conduta que a gente acabou de falar, né? A gente tem que perguntar para a mãe. A gente pode utilizar o protocolo Spikes aqui, né? Colocar ela num ambiente tranquilo e calmo, né? Perguntar se ela conhece o que é o transtorno do espectro autista, se ela já teve contato com alguma pessoa que tem esse transtorno, né? E mostrando empatia. A gente vai fazendo todo o protocolo Spikes aqui, né? Falar que
perguntar se ela quer saber o diagnóstico do filho dela, falar que o filho dela, provavelmente tem o transtorno do espectro autista, né? Falar que ela entende que deve ser difícil receber, falar que a gente entende que deve ser difícil receber esse diagnóstico, mas tem um tratamento efetivo, né? E assim a gente vai colocando, né? Falando para pacientes sobre o diagnóstico da filha dela ou do filho dela, certo? E se ela perguntar alguma coisa, a gente pergunta se ela tem alguma dúvida, né? Se ela tiver alguma dúvida, a gente responde, ponto garantido. E explicar que a gente faz o diagnóstico através dos critérios clínicos, né? Através do déficit da reciprocidade, do déficit do comportamento e do desenvolvimento, e esses padrões de comportamento repetitivos. E nunca esquecer da equipe multidisciplinar aqui para fazer o acompanhamento desse paciente, com um fono, com um psiquiatra, né? Com o nosso acompanhamento médico, com um pediatra. Então, tudo isso a gente tem que ter. Com uma assistente social, com terapeuta ocupacional, a gente também pode solicitar aqui. E falar também que ela pode ir para a escola normalmente. É bom que ela tenha esse contato com outras crianças, né? Essa interatividade com outras crianças. Pode ajudar ela no desenvolvimento, na socialização, pode estimular essa criança. E falar que a gente tá lá para o que ela precisar e perguntar se tem dúvidas, né? Então, nunca esquecer de verbalizar o diagnóstico. Se você vê o protocolo Spikes, dá pra gente utilizar em qualquer diagnóstico, em qualquer momento, né? A gente pode realizar ele em segundos. Então, a gente pode aderir ele pra nossa vida, né? Porque muitas vezes, alguém uma vez me disse assim, às vezes para você falar para alguém que ela tem diabetes, às vezes para a pessoa isso é uma notícia ruim, isso é uma notícia péssima. Às vezes o pai dessa paciente morreu de diabetes, a mãe morreu de diabetes e para ela vai ser um terror ter diabetes, saber que ela tem diabetes. Então você pode utilizar o protocolo Spikes para qualquer doença que você acha que seja pertinente, né? Então, aqui a gente pode utilizar também rapidinho. A gente não vai ficar perdendo tempo também, porque não é o foco aqui, né? A gente só fala que vai preparar o ambiente, acalmar a paciente, perguntar para ela se ela sabe o que é essa doença, perguntar se ela quer saber o diagnóstico do filho dela, falar que a gente entende o sofrimento dela, que deve estar sendo difícil, falar para ela o diagnóstico e planejar o acompanhamento. Pronto, fez o protocolo Spikes, foi empático, né? Enfim, mostrou a compaixão aí com o seu paciente. E assim a gente fecharia aqui essa estação. Acho que essa live ficou longa, mas enfim, consegui falar de tudo, consegui fazer uma revisadona aqui, né, desse transtorno. E vale a pena a gente ver esse teste de rastreio MChat, né? Então é isso, até a próxima, espero que tenha sido útil, espero que não tenha sido repetitiva essa live, né, porque eu li lá do Ministério da Saúde, comentei sobre os achados que estão no arquivo do Ministério da Saúde. A gente comentou sobre o DSM-5, depois o tratamento, e a gente repetiu tudo aqui no checklist. Então, a gente viu e repetiu. Então, a gente já revisou aqui várias vezes sobre esse tema. Então, é isso, gente. Fiquem com Deus, bons estudos, bora passar nessa prova e até a próxima.